Olá, irmãos da Igreja Batista Regular em Jacumã, outros irmãos em Cristo que têm nos acompanhado, que têm acompanhado nossas mensagens. É um prazer poder estar com vocês neste dia. Espero em Deus que todos vocês estejam bem. Hoje nós queremos retomar aquele estudo que estávamos fazendo na carta de Paulo aos Gálatas. Hoje vamos para o capítulo 5. Todo aquele que professa sua fé em Jesus Cristo, ele deve manter os seus olhos, deve manter a sua atenção centradas na pessoa do Senhor Jesus Cristo, fixadas, firmes no Senhor Jesus. De modo que a sua fé, a sua confiança seja exclusiva na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no sacrifício que Ele fez naquela cruz para nos dar vida. A sua oferta como meio de salvação para você, para mim, ela nos traz liberdade. Devemos deixar qualquer esforço próprio, qualquer mérito pessoal, no sentido de buscar a salvação de lado, porque estas coisas não cabem a nós. Não são os nossos méritos, não são os nossos esforços que vão nos trazer a salvação. Porque a salvação ela já foi conquistada pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nada que façamos diante de Deus, nada é capaz de nos justificar, porque justificação só temos na pessoa do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Apenas o seu sacrifício é o que apazigua a ira de Deus sobre nós, sobre os nossos pecados. É o que é aceitável a Deus como oferta pelos nossos pecados. Você que já foi liberto no Senhor Jesus Cristo, que é um salvo na pessoa de Jesus, não precisa mais viver na escravidão dos seus pecados. Não precisa mais viver na escravidão da lei. Porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Diz o versículo 1 de Gálatas capítulo 5. E eu queria ler justamente esse texto com vocês. Gálatas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem? Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimenteis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilasse o que vos incitam à rebeldia, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor.
porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ó Pai Celestial, queremos te dar graças por tua palavra, queremos te dar graças pelo teu conselho, queremos te dar graças, Senhor, pela liberdade que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós naquela cruz. Nos faz amar a tua palavra, honrar uns aos outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros. Para que o teu Santo Espírito, Senhor, que habita em nós, esteja dirigindo e guiando toda a nossa vida. Em nome de Jesus, nos abre o entendimento, nos dá a compreensão daquilo que vamos aprender hoje. Amém. Se você é um bom praticante da palavra de Deus e um bom ouvinte da palavra de Deus, você deve lembrar que nesta carta Paulo está combatendo os falsos mestres judaizantes, que desejavam perverter o evangelho de Jesus Cristo, afirmando que o sacrifício de Cristo na cruz não era suficiente para a sua salvação, para que eles fossem aceitos diante de Deus, mas antes buscavam pelo cumprimento da lei e agradar a Deus, serem aceitos por Deus. Deliberadamente, os cristãos da Galácia estavam ouvindo esses falsos mestres e estavam abandonando a graça do Senhor Jesus Cristo para seguir os ensinamentos e o legalismo dos judeus, causando perplexidade no apóstolo Paulo quando escreve esta carta. Ó Gálatas insensatos, diz ele no capítulo 3. Depois de diversas argumentações e ilustrações com Agar, com Sara, com Abraão, Paulo ele vai dizer àqueles cristãos no versículo 1, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Sempre que falo de liberdade, sempre que toco neste assunto, no tocante às Escrituras, eu deixo bem claro que a nossa liberdade em Cristo, que a liberdade que Cristo conquistou para você e para mim, não pode ser confundida com libertinagem. Diz Paulo no versículo 3, vós irmãos, 13, vós irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião, para dar oportunidade à sua carne. A liberdade que Cristo conquistou para nós não é uma carta branca para que nos entreguemos ao pecado. A liberdade que o cristão tem em Cristo não lhe dá o direito de fazer aquilo que você bem entender. Não lhe dá o direito de dar lugar à carne, de ser guiado pela carne, ao invés de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Antes, as nossas palavras, o nosso agir, as nossas ações devem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, se é que Ele habita em nós. Se é que você já conheceu a Deus, se é que você já entregou a sua vida a Cristo. Se a liberdade que temos em Cristo, ela não for compreendida corretamente, as nossas atitudes passarão a ser guiadas pela carne. Passaremos a dar lugar à carne. O texto que lemos hoje nos oferece algumas diretrizes para que possamos desfrutar da liberdade conquistada por Cristo, de modo a que venhamos a glorificar a Deus. E a primeira diretriz se encontra nos versículos de 1 a 4, que diz: não volte para a escravidão. Nós fomos libertos. Cristo já conquistou a nossa liberdade. Por que haveríamos de voltar para a escravidão? Cristo libertou você para que você
vivesse em liberdade e não como escravos. Parece redundante a expressão para a liberdade nos libertou, mas o substantivo e o verbo usado na construção desta frase enfatizam e fortalecem a magnífica obra de Jesus Cristo realizada na cruz, onde ele conquistou a liberdade. O tempo verbal aqui empregado nesta expressão, nos libertou, no grego, indica uma ação única, uma ação no passado, mas única, que tem efeito por tempo indeterminado, que tem efeito por toda a eternidade. A liberdade que Cristo nos deu, nos concedeu, ela tem efeito eterno. Cristo nos libertou para que possamos desfrutar de uma liberdade eterna e não mais para viver na escravidão da lei, não mais para vivermos na escravidão do pecado. Cristo nos libertou da servidão da lei, cumprindo toda a lei por nós. Cristo nos libertou da maldição da lei, sendo maldito em nosso lugar naquela cruz. Cristo nos libertou da punição da lei, sofrendo em sua carne, no seu corpo, toda a punição que era para estar sobre você e sobre mim. Cristo nos libertou para sermos livres e não mais escravos. É com estas palavras, com esta perspectiva que Paulo diz: preserve a sua liberdade e permaneça firme. Mantenha-se alerta. Seja forte e não se submeta novamente ao jugo da escravidão. Não se submeta mais aos prazeres da carne, ao pecado que te escraviza. Você é livre. Cristo conquistou a sua liberdade. No contexto desta carta, o jugo da escravidão é voltar para a obediência da lei como meio de agradar a Deus e conquistar a salvação. Cristo já conquistou isso para você e para mim. Nós somos livres. Não precisamos mais estar sobre nós, sobre os nossos ombros, o peso do jugo da lei. Os judaizantes estavam pregando a circuncisão como forma de se tornar aceitáveis a Deus. Fazendo isto, eles confiavam em seu próprio mérito para se tornar justificados ou justos diante de Deus. E Paulo diz: se vocês fazem assim, Cristo de nada vos aproveitará. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, diz os versículos 2 e o versículo 4. Ó, meus irmãos, não podemos acrescentar nada a Cristo sem subtrair Cristo. Em outras palavras, ou Cristo é tudo para você, ou não é nada. Se você está ligado a qualquer prática religiosa que te conduz a uma autossalvação, que te conduz à busca da salvação pelos teus próprios esforços, você na verdade está separado de Cristo. Se você insiste em tentar merecer a salvação através de determinados comportamentos, de determinadas práticas, se você insiste que precisa fazer alguma coisa para que você possa merecer a sua salvação, que a salvação pode ser conquistada por meios de qualquer outra coisa, senão a fé, da graça decaístes. Da graça você está se afastando. Porque salvação somente pela fé em Jesus Cristo. Os esforços meritórios para a salvação é oposto
está em um extremo totalmente oposto à graça de Deus. Quem quer viver pela lei torna-se escravo dela, pois deve cumprir todos os seus mandamentos. Vou ilustrar isso da seguinte forma. Você entra num carro e sai por aí a dirigir com o seu veículo. E chega em um cruzamento, você olha para um lado, olha para o outro, o sinal está vermelho, você passa o sinal vermelho. Só que tem um guarda que ele vê e vai atrás de você, pede para que você pare, e você vai mostrar a sua habilitação, seus documentos. No mesmo instante que o guarda ele pede os seus documentos, você diz para ele, tentando se defender: pois é, né, seu guarda, o senhor sabe, é um sinal vermelho. Eu nunca assaltei, não estava fazendo nada de errado, estava indo para a casa da minha família. O senhor sabe, seu guarda, eu nunca cometi um adultério na minha vida. Nem soneguei nenhum imposto. É só um sinal vermelho, seu guarda. E o policial, sorrindo, diz para você, preenchendo já a multa: pois é, você deveria saber que todas as outras leis, que a sua obediência a todas as outras leis não compensam a sua desobediência à lei de trânsito. É isso que acontece com quem quer viver pela lei. Quem quer buscar na lei de Deus sua autossalvação, é impossível. Porque você errou, porque você pecou em um único só mandamento. Você é condenado sobre toda a lei. Salvação somente pela fé em Jesus Cristo. Para você que é um crente, as Escrituras diz: permaneça firme na graça de Deus. Cristo já conquistou a sua liberdade. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. Basta confiar naquilo que Cristo já fez. Pois Cristo já pagou o preço que todos nós somos incapazes de pagar. Cristo já conquistou para nós a nossa liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Não volte a ser escravo. Antes, viva a liberdade que Cristo conquistou para você. Uma outra diretriz que o texto nos oferece, a fim de que possamos desfrutar desta liberdade conquistada por Cristo, de modo a que venhamos a glorificar a Deus, é que não perca o rumo. Você não pode viver por aí feito uma barata tonta, sem saber para onde ir. Versículos 5 a 12 nos diz ou nos fala a respeito desta verdade. Porque todos nós que somos crentes em Jesus Cristo, assim como diz as Escrituras, crentes fiéis, verdadeiros, crentes genuínos, já temos em nós a justiça imputada de Cristo. Quando Cristo pagou pelos nossos pecados, Ele já nos imputou a sua justiça. Mas, conforme lemos no versículo 5, ainda aguardamos essa justiça completa, a perfeita justiça, quando Cristo vier em sua glória e glorificar este corpo que ainda padece sobre o pecado. Todos nós, crentes em Cristo, já temos a alegre expectativa confiante da eterna salvação. E se você está nos ouvindo hoje e ainda não é crente em Cristo Jesus, antes que você nos acuse de soberba por achar que temos a salvação, não é mérito nosso.
Não é porque somos melhores que você, talvez somos até piores. A certeza da nossa salvação, a certeza da nossa posição em Cristo não vem de quem somos. Uma vez que, assim como você, nós também somos pecadores. Esta certeza, ela vem da fé que temos em Jesus Cristo. E da segurança que temos aqui, na palavra de Deus. Precisamos voltar a nossa mente para quem somos e para o que somos, a fim de que o nosso comportamento seja ajustado por esta realidade visível e não percamos o rumo da nossa vida. Nós temos um rumo, nós temos uma direção, nós temos o Espírito Santo de Deus guiando e direcionando a nossa vida. Não devemos ficar por aí a vagar como sem rumo. Guiados pelo Espírito Santo, devemos seguir a fé, devemos seguir aquilo que a palavra de Deus nos diz e confiar no Senhor, em seu amor, na sua dádiva que Ele tem separado e destinado o melhor para nós. Embora muitas vezes nossos caminhos não sejam aqueles que nos agradam, mas se seguimos a Cristo, se somos direcionados pelo Espírito de Deus, fique certo, você não andará sem rumo. No versículo 6, nós encontramos Paulo dizendo que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum na salvação. Mas o que temos de valor para a salvação é a fé que atua pelo amor. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a sua religião, que a minha religião, para salvar o homem, nada pode fazer. O homem só é salvo por Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Não é uma igreja, não é uma religião que leva o homem até Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus é este caminho que nos conduz até Cristo. Porque tudo o que necessitamos, tudo o que foi necessário para que fôssemos salvos, Cristo já fez por nós. E a nós só nos cabe crer nesta obra magnífica. Ele continua no versículo 7. Vocês estavam correndo bem, vocês estavam indo bem na sua caminhada cristã. Vocês começaram bem, estavam progredindo, estavam crescendo. Mas o que foi que lhes impediu de continuar a obedecer à verdade? Vocês perderam o rumo. Vocês não sabem para onde estão indo. Vocês estão desnorteados, estão vagando, sem direção, seguindo falsos ensinamentos. Isto que vocês estão seguindo não vem de Deus. Seja lá quem for que esteja perturbando vocês, ó Gálatas, estes sofrerão a condenação de Deus, afirma Paulo no versículo 10. Ó irmãos, esta pergunta cai como uma luva na vida daqueles que estão se desviando da verdade, na vida daqueles que estão se desviando do Evangelho. O que é que tem impedido de você a caminhar? O que é que tem impedido de você a continuar no caminho certo, seguindo a Cristo? O que é que tem deixado você sem rumo, sem norte, sem direção? Qual é o pecado que tem afetado a tua vida e tem esfriado a tua fé? Não, pastor, o que é isso? Imagina só. Eu não estou sem rumo, eu sei o que eu estou fazendo. Deixa comigo. Aí é que está o problema. Se você dissesse: eu estou seguindo o Espírito Santo de Deus e eu tenho um rumo, eu confiaria em você, mas deixa comigo. Você está confiando na sua própria força e capacidade. Você está sem direção. Permita-se ser guiado pelo Espírito de Deus.
Cuidado, meus irmãos, porque um pouquinho só de fermento, diz Paulo, leveda toda a massa. Um pecado só, ele é capaz de condenar não só a você, mas toda a raça humana. Você duvida disso? Olha para a vida de Adão. Quando aquele homem pecou e nós todos estávamos sobre a mesma condenação, até que Cristo pagasse e levasse sobre si a nossa condenação. A liberdade que Cristo conquistou nos dá um rumo, nos dá uma direção, nos coloca no caminho da casa do Pai. Ela não nos faz caminhar desnorteados, sem direção. Não ande nesta vida sem rumo ou escravizado pelo pecado. Antes, viva para Cristo. Viva a liberdade que Cristo conquistou para você, de modo que você, que a sua vida glorifique a Deus. Uma terceira diretriz que o texto nos oferece a fim de que possamos desfrutar desta liberdade conquistada por Cristo de modo a glorificar a Deus. Estão nos versículos 13 a 15 e ela nos diz: não abuse da liberdade. Não volte ao pecado. Não ande sem rumo. E não abuse da liberdade. Como já mencionei no início da nossa mensagem, liberdade não pode ser confundido com libertinagem. A tendência do ser humano é ir aos extremos. Um cristão interpreta a liberdade como licenciosidade e acredita que pode fazer o que bem entende. Outro, vendo este erro, vai para o outro extremo, vai para o extremo oposto e impõe a lei sobre todos. É em algum ponto entre os dois extremos, liberdade e libertinagem, que devemos nos concentrar. Que a verdadeira liberdade cristã existe. Irmãos, os extremos são perigosos. Se eu digo que eu sou, ou que eu tenho liberdade e agora eu posso fazer o que eu quiser, eu caio na libertinagem. Se eu banho essa libertinagem agora por lei e eu preciso cumprir tudo que está aqui, eu caio no legalismo. Precisamos achar o equilíbrio. E é neste ponto que está a nossa liberdade em Cristo. Quando Cristo nos libertou da culpa, do castigo e do poder do pecado, nos fez livres. Ele não nos deu uma licença para pecar. Ele não nos dá uma carta branca. Pronto, você agora é livre. Você está perdoado e pode fazer o que quiser. Ele não permite que pecamos sem consequências. Paulo vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Antes, quando Cristo nos dá a liberdade, quando Cristo conquistou a liberdade para nós, Ele nos dá a oportunidade, juntamente com esta liberdade, para servir, para colocar os nossos dons e talentos à sua disposição. Veja comigo, versículo 13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos uns dos outros pelo amor. Nas palavras de Calvino, se servirmos uns aos outros pelo amor, teremos sempre nossa atenção voltada para a edificação. E desse modo, não cresceremos libertinos, mas usaremos a graça de Deus para a sua honra e salvação do nosso próximo. Aquele que ama o seu próximo também o serve.
Aquele que desfruta da liberdade conquistada por Cristo também serve ao corpo de Cristo. De certa forma, quando Paulo diz que a nossa liberdade, que o cumprimento da lei se resume ao amor, devemos servir uns aos outros também em amor. Aquele que ama ao seu próximo, aquele que serve ao seu próximo, diz as Escrituras que de certa forma está cumprindo toda a lei de Deus. A liberdade que temos em Cristo, ela nos leva à obediência da lei. Obediência não para alcançar um mérito diante de Deus, mas para expressar todo o seu caráter em amor no serviço ao próximo. Obediência em gratidão. Obediência por ser grato ao que Cristo fez por nós na cruz, tomando sobre si todos os nossos pecados, para que hoje pudéssemos ser livres. Porque para a liberdade é que Cristo vos libertou. Mas não podemos, em nome dessa liberdade, dar ocasião à carne e viver em pecado. O Evangelho, ele acaba com a nossa velha obediência à lei, sem amor, sem motivação, ou melhor, motivado pelo egoísmo, pelo desejo de se auto-justificar diante de Deus. O Evangelho acaba com estas coisas e nos motiva pela liberdade em Cristo a obedecer à lei, mas agora em amor. Nos concede a oportunidade de servir uns aos outros com abnegação, desprendido de qualquer interesse, de qualquer busca por uma autojustificação, onde o nosso objetivo, a nossa finalidade em obedecer à Escritura é apenas a glória de Deus. Porque sabemos que Deus tem o melhor para nós. Quero terminar com uma ilustração sobre essa questão de obedecer a lei de Deus agora por amor. De obedecer às ordens de Deus, não mais buscando a salvação, porque a salvação já nos foi dada em Cristo, mas buscando obedecer por causa do amor. Havia uma família que morava muito próximo de uma rodovia muito movimentada. E os seus pais deram ordem aos seus filhos: se vocês se aproximarem daquela rodovia, vocês vão ser disciplinados. As crianças, com medo da disciplina, não se aproximavam da rodovia. Ela obedecia aos seus pais por causa do medo. Aquelas crianças foram crescendo e, tomando ciência do perigo que aquela rodovia trazia, elas passaram a enxergar de outra forma a ordem do seu pai. Elas não mais obedeciam pelo medo da disciplina, mas agora elas obedeciam porque viam o amor do seu pai, o cuidado do seu pai para com elas, e não permitir que elas se aproximassem de um local tão perigoso. É isso que a nossa liberdade em Cristo nos leva. Quando crescemos, quando deixamos de ser criança na fé, nós vamos enxergar os conselhos de Deus por uma outra ótica. A ótica do amor de Deus, do cuidado de Deus para conosco, dele estar buscando sempre o melhor para nós.
A nossa obediência não é mais por medo da disciplina, porque sabemos que Cristo já sofreu toda a disciplina de Deus em nosso lugar. A nossa obediência agora é por amor, porque sabemos que Ele tem o melhor para nós. A nossa liberdade jamais vai dar lugar à libertinagem, porque sabemos que Cristo nos ama. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não andeis em pecado, não andeis sem rumo e não andeis dando lugar à libertinagem. São os conselhos de Deus para nós neste dia. Ó Pai amado, te agradecemos por tua misericórdia e graça em nos perdoar naquela cruz. Em nome de Jesus, nos guarda, nos protege e abençoa cada um de nós. Amém.